Gravando. Ó, a gente tinha parado aqui, ó, mais ou menos depois dos ângulos na circunferência. A gente tinha feito toda essa parte de ângulos na circunferência, a gente viu a definição de uma circunferência, principalmente distinguindo ela de uma circunferência de um círculo, aí depois falou dos elementos bem por cima, para a gente trabalhar principalmente os elementos aqui agora. Ele fez a distinção entre ângulo central, ângulo escrito, ângulo segmento, veio as consequências no caso do ângulo escrito, né? Principalmente a questão do arco capaz. A gente tinha falado de ângulo segmento e tinha falado também de ângulo excêntrico interior e ângulo excêntrico exterior. Foram esses casos dos ângulos na circunferência. Fizemos alguns exercícios, eu acho, mas a gente pode fazer mais hoje. Espero que dê tempo para fazer mais e revisar todos esses tipos de ângulos, tá? É importante vocês entenderem que cada ângulo desse tem uma característica. Eu tentei colocar no slide as características dele, como a gente identifica eles. A partir dessas características é que vocês vão conseguir distinguir entre um ângulo e outro e, consequentemente, usar, entre aspas, a fórmula dele e utilizar as propriedades dele, tá certo? Vou focar agora em a gente ir para um caso chamado potência de um ponto, tá? Que é justamente o que a gente vai estar falando sobre as relações métricas na circunferência. É uma coisa mais com relação a segmentos. A gente vai ver que são propriedades que a gente prova elas por semelhança de triângulo, mas não vou entrar aqui ao caso da prova, eu quero mostrar para vocês a coisa mais prática, certo? Mas antes de mostrar as, vamos dizer assim, as propriedades que você aprende mais da forma prática, eu queria que vocês aprendessem o que é potência de um ponto, tá? Então, vamos lá. A potência de um ponto em uma circunferência lambda, se alguém não lembra, usa muito esse símbolo lambda lá em física. Para quem está estudando física, vocês vão ver essa letra lambda lá em comprimento de onda, aquela parte de ondulatória, vocês vão ver muito essa letra sendo utilizada, letra grega. Dizemos que uma reta R passa por P e interrompe lambda, tanto no ponto A como no ponto B. Vai ficar mais claro nos desenhos, tá? O produto das medidas dos segmentos PA com PB nada mais é do que a potência do ponto com relação à circunferência. Vamos traduzir isso aí. Então, potência de um ponto tem três elementos. O ponto, uma reta que passa por ele e passa pela circunferência. Então, basicamente, vamos ver os 4 casos de potência para vocês entenderem que isso vai ajudar para vocês entenderem as propriedades. Então, vê só. Primeira coisa, quando a gente diz que um ponto está na circunferência, por exemplo, deixa eu pegar um, eu não abri aqui o aplicativo, só um momentinho. Aqui, ó. Peraí. Deixa ele abrir, que vai ajudar. Vocês preferem que eu bote fundo preto ou fundo branco? O pessoal que diz fundo preto, eu gosto da coisa neon. Só um momentinho. Eu não gosto do fundo preto. Aí eu vou fazer fundo branco, né? Ser mais rápido. Ó, presta atenção. Então tá aqui uma circunferência. Imagine que isso aqui vai ser uma circunferência. Parece mais um elipse, mas pronto. Imagine que é uma circunferência. Se um ponto está nela, está na circunferência, a potência desse ponto, P, e a circunferência pode chamar de lambda, a potência desse ponto vai ser zero. Então a gente diz assim, a potência de P vai ser zero. Vocês vão entender quando eu vou passando os casos. Mas se está na circunferência, a potência seria zero. Agora, quando a gente está trabalhando com o segundo caso agora é o quê? O ponto está no interior da circunferência. Lambda e R é secante a lambda. Ou seja, vê, presta atenção. Vou desenhar aqui. Ó. Vê, esse seria o segundo caso. Eu tentei desenhar aqui na circunferência, no slide, mas eu vou ficar desenhando aqui para dar uma visão melhor para vocês, tá? Então, vê só. Tá aqui a circunferência. Eu vou tentar esboçar ela aqui. E agora o ponto vai estar no interior da circunferência. Está no interior da circunferência, como a gente tinha... Lembra quando eu falei para vocês que uma região fechada define uma região interna e uma região externa à circunferência? Um ponto que está aqui, por exemplo... Ó, eita, vou botar de outra cor. Um ponto que está aqui, ó, região interna da circunferência, agora ele está interno à circunferência, pode inclusive ser o centro dela, não tem problema, mas a potência desse ponto agora vai ser definida pela reta que vai passar por ele. Professor, essa reta tem que estar como? Passando pelo ponto secante a circunferência. Ser secante a circunferência, minha gente, é passar por ela interceptando a circunferência em quantos pontos? 2 pontos. Eu vou passar azulzinho a reta, tá? Ó, imagina essa reta aqui, ó. Pá, certo? Passou pela circunferência. Sendo que quando ela passa pela circunferência, ela não intercepta em 2 pontos, vou chamar esses pontos aqui ó, de A e de B, certo? São os 2 pontos da circunferência. Por definição, a potência desse ponto P agora vai ser o produto sempre dos segmentos por elas definidos. Quais segmentos seriam? O primeiro segmento seria qual? AP. E o segundo segmento seria qual? PB.
Pronto. PB. Então, o produto dessas duas medidas, por exemplo, se aqui fosse 3 e aqui fosse 2, qual seria o resultado da potência do P? Seria 3 vezes 2. Ponto. Então, eu estou trabalhando aqui com vocês um caso quando o ponto é interno à circunferência. A potência desse ponto O vai ser o professor, produto das por duas que, medidas. Fala. desculpa atrapalhar, mas por que quando a potência do ponto P, ele tá, tipo, vamos dizer assim, sobre a circunferência, ele é igual a zero? Porque quando você está sobre a circunferência, se você passar uma reta agora, passando pelo ponto P, ele não vai conseguir definir, na verdade, dividir esse segmento em dois segmentos. Por onde tu passar por aqui. Qualquer que tu passe agora, a circunferência sempre vai ser definida por um segmento só. Eu queria provar, falar Entendi, mais, entendeu? Se tu passar, na verdade, é como se você estivesse relacionando a distância desse ponto com relação à circunferência através dessa reta. A ideia de Ah, potência então é essa. seria zero, né? Isso, Tipo, por isso que nesse eu caso coloquei aí? aqui, ó, potência zero. Exatamente. Se o Ah, ponto está na entendi. circunferência, a potência é zero. Eu vou mostrando os casos e vai ficar mais claro para onde eu quero chegar. Vê só. Tá certo, obrigado. No caso 3 é o seguinte: o ponto está fora da circunferência. Se o ponto está fora da circunferência, a gente viu na circunferência, a gente viu que está fora da interna circunferência, desculpa, e agora ele está exterior à circunferência. Sendo que, nesse caso, quando ele está exterior à circunferência, pode acontecer duas coisas. A primeira coisa é que a reta ela é secante à circunferência. E a segunda coisa é que a reta é tangente à circunferência. Professor, não entendi foi nada, calma. Vai clarear. Vê só. Ó, eu vou tirar aqui e mostrar para vocês. Pronto. Vê, vou fazer os dois casos. Aqui está a circunferência e aqui está a circunferência. Eita, bexiga, peraí. É meio difícil de fazer a circunferência bonitinha aqui. Pronto. Beleza. E aí, eu vou fazer os dois casos. Nos dois casos, o ponto, deixa eu tirar aqui, o ponto está externo à circunferência, certo? Sendo que um caso é quando a reta que passa por eles, a reta que passa pela circunferência, o primeiro caso, ela vai ser secante. Como eu falei para vocês, ser secante é o quê? Interceptar a circunferência em dois pontos. Ou seja, vou botar de preto aqui. Pronto. Ó, ela vai passar assim, ó. Vai passar por dois pontos na circunferência e vai definir dois segmentos. Agora, o segundo caso, se o ponto estiver externo, é se ele estiver externo e agora, em vez de passar ser secante a circunferência, a reta estiver passando justamente tangente a ela. Ser tangente, gente, não sei se vocês lembram, mas ser tangente é ter apenas um ponto em comum. Eita, bexiga, foi mal, gente. Deixa eu ver se eu consigo fazer direitinho aqui. Espera aí, que saiu sem querer aqui do meu mouse. Espera aí. Tentar fazer pelo menos bonitinho. Ó, vocês perceberam a diferença? Um é secante, ou seja, produz dois pontos em comum. Olha só. Esse ponto aqui eu vou chamar de A e esse ponto que eu vou chamar de B. O segundo caso é quando a reta está passando pelo ponto, eu vou chamar esse ponto de P, ponto de P. Só vai ter um ponto de tangência, que eu vou chamar de T, ponto de tangência. E aí, a potência vai ter dois casos. A potência, nesse caso aqui, vai ser desse ponto P, vai ser, de novo, o produto entre dois segmentos definidos. Sendo que qual vai ser os dois segmentos definidos? Vê só que interessante, presta atenção. Vai ser PA, esse é o primeiro segmento definido, e o segundo segmento definido é PB. Então, é como se eu tivesse pegado PA vezes PB, é o pequeno definido e o todo, tá, gente? Então, não vai ser, por exemplo, AB, vai ser PA vezes PB. Então, PA vezes PB. A outra coisa, para vocês terem noção agora, vocês poderiam, não digo por intuição, qual seria a potência desse ponto nesse caso agora? Porque só definimos agora um segmento, percebe? É como se eu agora definisse ele duas vezes, ó, por PT e por PT de novo. Então seria agora Seria PT duas vezes ao PT? isso, duas vezes. Na Ah, verdade, não, não duas vezes PT, é quadrado. PT vezes PT ao PT. quadrado. Isso, exatamente. Então, peguem esses casos, certo? Agora eu vou jogar para vocês a principal propriedade que muitas vezes a gente fica decorando, decorando, mas você tem que prestar atenção e encarar isso como potência. É como se agora a potência do ponto fosse mantida. Então, são quatro casos muito interessantes onde a gente está relacionando não o ângulo agora, a gente está relacionando segmentos externos ou internos à circunferência, certo? Então, preste atenção agora. Por exemplo, vamos ver esse caso aqui. Eu vou pegar aqui, só um momentinho, para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui. Peraí. Aqui, rapidinho.
Ó, pessoal. Ó. Qual é a primeira propriedade? Se duas cordas AB e AB' de uma circunferência concorrem em um ponto P no interior da mesma, então acontece o quê? Vê, ó, o ponto não está interno, o ponto está interno, o ponto P ele é interno, não é? É como se, independente do segmento que eu pego interno a este ponto, ou seja, percebam que agora vão ter dois segmentos passando por P. O primeiro segmento é o quê? O segmento AB que passa por P, certo? Então, a potência do ponto P com relação a AB é quem? AP vezes PB, como a gente tinha visto, com relação a esse cara daqui, ó, tá vendo? Ponto interno. Sendo que é como se agora a potência se mantivesse, gente, para qualquer segmento interno agora que passe por P. Então, por exemplo, agora, ó, se eu pegar esse segmento aqui, ó, a linha B', vão definir também a mesma propriedade de potência, percebe? Então, a potência desse ponto com relação àquele cara ali vai ser quem? A linha P. Eita, deixa eu tirar esse ponto aqui. A linha P e PB'. Isso aqui, gente, como eu falei para vocês que a potência é igual, tanto faz agora você utilizar uma das duas. Então as duas são iguais, por isso que eu estou dizendo a você, ó, você vai igualar, já que a potência é igual, AP vezes PB é igual a linha P vezes PB'. Aí, professor, por favor, mostre um exemplo disso, claro, jovem, só um momentinho. Mostrar para O que é você. linha, Matheus? Oi? Linha, o que é linha? Linha é só outra anotação para eu identificar ponto. É como se fosse outro ponto. A linha, B'. Como se fosse C e D. É como se fosse outro ponto. Entendeu? Obrigada. Ó, deixa eu mostrar para tu aqui, por exemplo, um exemplo mais prático para vocês entenderem. Vê só. Ó, aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Sabendo que Y é parte do segmento DC, ó, na circunferência abaixo, o valor de Y é igual a, perceba, olha só, DE é parte desse segmento DC. Os dois segmentos, ó, AB e B e DC, são justamente dois segmentos que são secantes à circunferência e passam por esse ponto, que é interno à circunferência. Tem aquelas características. Então vamos parar para pensar. Ó, olha para mim. Desculpa, olha para mim não. Olha para tela. Ó, a potência do ponto E com relação a B. Potência do ponto E com relação a B. A B está de vermelho aqui, agora eu vou botar de vermelho. Vai ser o quê? AE vezes EB. Esse segmento daqui vezes esse segmento. Na potência do ponto com relação à reta que é secante? Tudo bem até aí, gente? Beleza. Seria quanto? 2 vezes 6. Tudo bem? Sendo que a mesma potência você pode utilizar agora para descer. Percebe? Porque ela vai ser igual. Então, a potência do ponto E com relação, vou botar assim, ó, a B aqui, e agora com relação a DC. Com relação a DC, como é que seria a potência dele, minha gente? Seria Y vezes 3, não é? Y vezes 3. Tudo bem até aí? Alguém não entendeu essa aplicação quando o ponto é interno? Tanto com relação à potência com relação a DC e também a potência com relação a AB. Tudo bem até aí? Eu entendi, professor, mas o senhor falou o nome da linha, a linha do meio do AE e EB, aí eu não sei o que significa. Agora eu não lembro qual era o nome que o senhor falou. Vê só. O que seria lá naquele exemplo aqui, ó? Cadê? Cadê? Não. Cadê? Ah, não, é aqui mesmo. Ó, pera aí. Ó, deixa eu dar um zoom alto aqui. Ó, potência de um ponto qualquer. Eu não falei para tu que precisa de um ponto interno à circunferência. Tá aqui dentro o pontinho aqui interno à circunferência. Quando esse ponto está interno à circunferência e passa uma reta secante por ela, o que é que acontece? Não define dois segmentos? Ó, porque são dois pontos aqui, ó, A e B, que vão ser interceptados pela reta. O ponto Sim. que também está aqui vai definir dois segmentos. A, P e P, B. Potência sempre vai ser multiplicar um pelo outro, se o ponto tiver interno à circunferência desse jeito. Tudo bem? Uhum.
Agora, se você tiver, nesse caso aqui, ó, por exemplo, não são duas retas, desculpa, dois segmentos de reta que passam pelo ponto. Então, aquele caso ali que eu mostrei para você é o caso individual, percebe? É o caso, por exemplo, desse ponto E, o ponto E, com relação a esse cara aqui, ó, AB, ó. Tá vendo que é um segmento de reta que tem dois pontos aqui, ó, A, B. Sendo que você não define dois segmentos, ó, AE e EB. Então, potência desse ponto com relação a AB vai ser o quê? 2 vezes 6, ou AE vezes EB. Tudo bem? Sendo que essa potência também pode ser aplicada, a mesma coisa, porque eu apliquei de forma individual. Agora eu vou aplicar essa mesma ideia para esse outro segmento aqui, ó. Tá vendo? Que é o DC. Quais são os pontos? Ó? D e C. E o E. Aí quais são os segmentos? DE e EC. DE e EC, que é aqui, ó. DE e EC. É a mesma ideia. Professor, por que você fez de um para o outro? Porque o que eu estou falando para vocês é que a potência de um ponto está se mantida. Ou seja, essa potência daqui vai ser igual a essa potência daqui. Por isso que é interessante você pensar de forma individual e depois ficar só igualando, percebe? Por quê? Agora, já que as potências são iguais, vai ficar o quê? 2 vezes 6 é igual a y vezes 3. Ó, 2 vezes 6 é igual a y vezes 3. Professor, de forma geral, é o quê? Ó, multiplica de um mesmo segmento essa por essa. De forma geral, agora, você vai multiplicar que vai ser igual a DE vezes EC. Percebe? Agora, ficou melhor? Sim, Sim? entendi. Pronto. Aí o que é que vai acontecer? Agora, vamos resolver essa equaçãozinha daqui, ó. Isso Vou igual fazer a aqui em 4. cima. Ui, para ficar melhor. Ó, e 3y é igual a 2 vezes 6. Pode fazer passo a passo, mas eu vou fazer devagarzinho aqui. Ó, 3y é igual a 2 vezes 6, 12, não é? Vou passar agora o 3 dividindo porque está multiplicando no y. Temos que isolar o y, certo? Então fica y igual a 12 dividido por 3. Y vai ser igual a 4. Tudo bem? Beleza? Tudo Vamos para outro bem. caso, vamos para outro caso. Casos. Ó, aqui, ó. Tá aqui, para vocês verem. Ó. Agora, lembra que eu falei para vocês que esse ponto agora tá interno, né? Vê que interessante. Tava interno. E dois segmentos passando por ele. Sendo que agora, se a gente pegar um ponto externo, como a gente estava vendo, e também fizer esse caso, onde as duas retas que passam por esse ponto são secantes à circunferência. Entende? Então, o que é que acontece? Eu não falei para vocês que potência se mantém? É a mesma ideia. Sendo que como é que a gente tinha feito a potência lá, por exemplo, de um ponto externo à circunferência? Vou pegar esse segmento aqui, ó, AB. Essa reta que está passando por P e passa por AB. Olha só que interessante. Qual seria a potência desse ponto externo aqui? A potência de P com relação a AB aqui. Como é que a gente fez? PA vezes PB. Isso. Então, como é que a gente fazia? A gente não fazia aqui, deixa eu botar de outra cor aqui, vou botar de vermelho mesmo. Ó, a gente fazia PB vezes PA, não é? Não era isso? Eu não mostrei para vocês isso? Então, PB Sim. vezes PA. É esse vezes o maior. Mesma ideia. E como seria com relação, agora eu vou botar de outra cor. Como seria com relação agora ó, a essa reta aqui, a potência de P com relação a essa outra reta azul? Então, potência de P com relação à linha B'. A linha B' de novo, Sueli, é como se fosse ponto C e ponto D. É só outro tipo de notação para ponto, tá? Para você dizer que são outros pontos diferentes, tá? Então, o que é que vai acontecer? Seria quem, ó? P, B' e P, A'. Isso, PA, exatamente. P, B' vezes P, PA. A'. O que é que acontece, minha gente? O que é que eu estou mostrando para vocês? Essas duas potências serão iguais. Por quê? Eu falei para vocês, a potência do ponto se mantém. Então, o que é que vai acontecer? Ó? Quando é externo, ó aqui, ó, você vai igualar essas duas potências, porque a potência vai se manter. Eu prefiro que vocês aprendam isso, porque se eu fosse mostrar como é que chega a fórmula, ia levar mais tempo. Mas isso de prova por semelhança de triângulo. Mas, enfim, encarem essa forma por enquanto que vai ajudar na hora que vocês encararem alguns problemas. Então, vamos dar um exemplo? Ó, simples. Aqui, ó. Vou pegar outro aqui. Ó.
Olha só. Nesse caso aí, ó, determine o valor de x na figura. Veja, esse ponto ele está externo à circunferência. Possui duas retas que passam por esse ponto e são secantes à circunferência. Então, eu posso calcular a potência desse ponto com relação a essa reta e a potência de ponto com relação a essa outra reta. Beleza? A potência desse ponto, vou fazer agora com essa reta vermelha aqui. Ó. Veja que interessante. Seria quem, minha gente? Por favor, me ajudem. Com relação à vermelha. Bora, gente, me ajuda aí. Potência do ponto com relação a essa reta vermelha aí. Eu tracejei aqui, ó. Tá passando aqui. PX vezes. Hã? Peraí. Ó os pontos definidos, ó os pontos definidos, ó. Vou chamar esse ponto aqui de A e vou chamar esse ponto de B. Vou chamar esse ponto aqui de C, vou chamar esse ponto aqui de D, não é? Então, o que eu estou falando é com vezes relação a PB. B, certo? Oi? PA vezes PB. PA vezes PB. Beleza, gente. Agora eu quero valores. Valor de PA é quanto aí? PA, X. X. X, isso. E agora, cuidado. Quanto é PB? Ele é X X mais 5? Isso. Alguém não entendeu o que é x mais 5? Ó, x mais 5. Presta atenção aqui agora, gente. Ó, PA, PB, ó, PA até aqui, do ponto ao primeiro encontro, né, na reta, o primeiro ponto secante. Ah, e agora, do ponto até o segundo ponto. Entendeu? Então, pega todo o segmento. Tudo bem? No caso, professor, Sim, fala. pegar todos os números que tiver no segmento, certo? Isso, que é a distância total, percebe? É a distância não só desse ponto a esse ponto primeiro aqui, que é no caso PA, mas é PA até e mais o segmento que também entre A e B, certo? Que é essa parte todinha daqui, ó. Como se você adicionasse essa distância, percebe? Vai ficar claro aqui também quando fizer para outra reta. Eu vou botar de verde, tá? Ó, tá vendo que quando fica com fundo preto, fica mais neon e fica legal. Da próxima vez eu vou botar fundo preto. Ó, vê só. Potência do Aqui no ponto caso, professor, com Assim relação a tá DC. melhor. Oi, fala de novo. Alguém falou. Muita gente falou aí. Fala aí. Assim tá melhor, porque eu fico encandeada com ele preto. Aí é isso ali. Tá bom, vou deixar branco a partir de agora. Você tá ô pedindo. professor, no Fala. primeiro caso de cima, não precisa fazer a distributiva, não? Precisa fazer a distributiva. A gente vai chegar lá. Mas isso aí, precisa fazer a distributiva. Parabéns. Ó, mas por favor, me ajuda aqui a calcular agora a potência desse ponto com relação a DC agora. Seria quem, gente? Ó, PC, não é? E PD, não é? Então seria o quê? PC PD. vezes PD. PD, Beleza? Quem é PC PC? vezes Quem PD. é PC? Quem é PC? Quanto é? Desculpa, na verdade. Oi. PC é 2. Agora, quanto é PD? 10. 10? 2 mais 2 mais Ele é 10. errado. Mais 10. 12. 12. 12. Boa, Por boa. que 12? Perfeito. Porque soma. Porque Porque o soma. intervalo não seria daqui, Sueli? É Sueli, né, que tava Não falando? sei, mas tem que botar logo 12 direto, não pode botar 2, como você fez em cima, não. Ah, é 2 vezes 2. Pode, Sueli, pode, ó. Pode fazer 2 mais 10. Mas dá na mesma coisa, porque como aqui é número, a gente já pode resolver o que está dentro do parêntese, percebe? Não tem problema. É porque o de cima era a letra. Exato, a gente chama isso de variável. Variável. Variável porque essa variável aqui a gente deixou dessa forma, por quê, minha gente? Porque a gente não consegue resolver o que tem dentro do parêntese, percebe? Sim. Porque a gente não sabe o valor de x. É. Então, dessa forma, a gente tem que usar o que ela falou, que é distributividade, que é fazer aquele famoso, entre aspas, chuveirinho, né? Sendo que aqui, ó, aqui a gente pode resolver logo porque a gente está trabalhando com número. Isso aqui a gente pode resolver o que estaria dentro do parêntese, percebe? Que seria 10 mais 2, que é quanto? 12. Tudo bem aí, Sueli? Com relação a isso? Tudo bem. Tudo Pronto. bem, Matheus. E aí, agora, o que é que a gente faz? A gente faz o quê? Iguala as potências, né? Se quiser jogar direto na fórmula, poderia ter jogado direto na fórmula, gente. Que é o quê? Igualar essas duas potências. E fazer direto, que é o quê? Seria como? Seria PA vezes PB, não é? É igual a PC vezes PD. É que eu fiz PD. primeiro essa parte e fiz primeiro e segundo essa parte. E vou igualar as duas. Percebe que eu estou fazendo passo a passo, só para vocês pegarem a noção de potência. É só para vocês pegarem esse finalzinho, essa sacada de quando o ponto é externo, potência como? Quando o ponto é interno, potência como? Entendeu? De boa? Ó, aí o que é que vai acontecer? Vou igualar as duas. Esse primeiro membro aqui que a gente já calculou é quanto?
x mais... Desculpa, não, mais não. X vezes x mais 5, não é? Tudo bem? E esse segundo membro aqui é quanto? 2 vezes 2 12. vezes 12. Tudo bem aí, pessoalzinho? Geral, legal? Tudo. Maravilha. Professor, Vocês estão vivos tranquilo. aí? Dá um alô assim. Alô! Alô? Oh, Alô, alô, alô. Agora eu dou valor. Ó, vem, presta atenção. Boa noite. Boa noite. Ó, e aí, o que a gente faz aqui nessa situação, minha gente? Alô? A gente tem... Boa, gostei do alô no final aí. Ó, É a gente Luciana. está multiplicando um número, a gente multiplica um número, a variável, na verdade, desculpa, por uma soma, gente. Nessa situação, foi o que Vitória, eu acho, que falou. Distributividade. O que é distributividade? Nessa situação, a gente faz aquele que vocês conhecem como chuveirinho. Esse cara que está multiplicando a soma vai multiplicar o primeiro termo como também o segundo termo. Então fica x vezes x, que é o primeiro, mais 5 vezes x. Tudo bem? Igual a 2 vezes 12, que é quanto? 24. 24. Tudo bem? Sendo que x vezes x tem outra notação mais lindinha, né? Qual é a notação? X ao quadrado. X ao quadrado. Mais Mais 5x. E agora, minha gente, pergunta, por favor. Como é que a gente encara essa situação? O que é isso que a gente está encontrando? A gente está encontrando uma Função equação do primeiro grau. do Segundo grau. Segundo Por que grau. Por que do segundo grau? Porque a variável está aqui, ó. Cara, A variável que a gente desconhece está tudo em função de x, a gente desconhece está elevado ao quadrado. Então a gente diz que isso é uma equação porque tem uma igualdade e tem variável ao quadrado. A equação do segundo grau. Para resolver uma equação do segundo grau, que é nosso próximo assunto de funções, vocês lembram como é que a gente resolve uma equação do segundo grau? Para resolver esse tipo de equação do segundo grau, a gente utiliza um cara chamado Bhaskara. A fórmula de um cara bem famoso indiano. O cara era um gênio. Aí o que vai acontecer? Vai ser assim, ó. A gente passa tudo para um membro, para esse primeiro membro aqui. Então vou passar o 24 para cá, certo? Então vai ficar o quê? Vou botar de azul aqui, ó. X ao quadrado mais 5x. Se aqui está positivo, vai passar negativo. Fica o quê? negativo. Menos 24 igual a zero. Zero. Pessoal, para usar Bhaskara, a gente tem que estar neste formato. Professor, o senhor ainda vai dar Bhaskara na próxima aula? Vou dar Bhaskara na próxima aula, bem devagarzinho, tá certo? E eu só quero mostrar para vocês que isso aí vai ficar utilizando em diversas situações. Ó. A gente está no problema de geometria, chegou para um problema de agora de equação do segundo grau, certo? Ó, vou passar um pouquinho mais para baixo. Então, como é a fórmula? Vou botar aqui do lado, certo? Para quem não conhece. Olha só. É assim. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Esse aqui é o formato. Como é que a gente utiliza a Bhaskara? A gente vai ter que calcular primeiro um cara chamado delta, que a gente chama ele de discriminante. Vai chegar lá, para que se você que está com um pouquinho de... Pô, professor, não estou lembrado disso. Fica calmo, que eu vou passar muito devagarzinho por causa disso. Eu só vou fazer um pouquinho mais rápido aqui, para a gente fazer mais questões sobre geometria. Tá? Mas eu vou mostrar aqui para que você que não está sabendo. Ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Certo? Essa aqui é a fórmula do delta. E aí, como é que a gente vai usar esse delta? A gente vai achar duas raízes, x1 e 2, onde uma vai ser com valor positivo para delta e outra com valor negativo. Isso aqui é um padrão que você vai entrar na sua cabeça, não se preocupe. Então fica menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Certo? Calma que eu vou brincar muito com isso e vocês vão pegar isso tranquilamente. Ó, agora vamos lá. Primeira coisa, calcular o delta. Delta é o quê? 5 ao quadrado, que é o b, ó. É só você olhar para cá, catar o cara, que é a constante, no caso que está multiplicando só o x, vai ser o quê? O 5 positivo. Então é 5 ao quadrado. Menos 4 vezes 1, 4 vezes. porque tá aqui, ó. É o a, não é? A. Então vai ser vezes o c. Cuidado com o Menos sinal. 24. Menos 24. Eu gostei do menos 24. Ela foi bem precisa em falar menos 24. Eu gosto do menos 24. Exatamente isso. Cuidado com o sinal. Ó, menos 24. Ó, vai ser o quê? Vamos lá resolver. Primeiro, esse 5 ao quadrado aqui, que é quanto, minha gente? 25, né? 5 ao quadrado, 5 vezes 5, que é igual a 25. Aí, nessa situação, tome cuidado, por favor, porque você está fazendo um produto aqui, ó. Isso. Meu Deus do céu, o que está falando? Perfeitamente aí, parabéns. Ó, o que é que está acontecendo? Tem um sinal negativo aqui, na frente de uma multiplicação, na frente, entre aspas, de uma multiplicação, e você agora vai fazer um jogo de sinal,
certo? Sinal. Porque aqui está menos com menos. Isso aqui é uma multiplicação. Menos com menos vai dar como? Mais. Depois que você faz o jogo de sinal, aí você faz agora o resultado da multiplicação. 4 vezes 24. Aí, veja, eu sempre falo algumas dicas para vocês, né? Numa conta dessa, para deixar rápido na sua prova, o que é que você faz? Faz assim, ó. 4 vezes 20 primeiro é quanto? 4 vezes 20 não é 80? 80. Isso. E 4 vezes 4 é quanto? 16, né? 16, 16. 96. Mais 16. 96. 96. Fica mais fácil assim, né? Do que você fazer a conta. Vocês entenderam o que eu fiz? É Sim. só a dica. Se você não entendeu, vamos fazer devagarzinho, ó. 24 vezes 4. Ó, 4 vezes 4, 16. Vai 1. 16. 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. Não. Beleza? Aí, ó, vê que maravilha. Delta vai ser 25 mais 96. Se você não lembra como vai dar rapidinho essa conta, faça aqui, ó, logo embaixo, ó. Simplifique sua vida. 96 mais 25. 6 mais 5 dá 11. Vai 1, né? 23. Aí, 9 mais 1, 10. 10 mais 2, 12. Delta igual a 121. 121. Aí você chegou no delta. Aí vê que é brincadeira. Eu posso apagar, que eu vou apagar aqui do lado, tá bom? Só porque tá cheio de coisa aqui. Ó. Eu tenho que substituir na fórmula de baixo. Isso, meu Deus do céu, parabéns. Perfeitamente. Peraí, deixa eu aumentar essa borracha aqui porque tá demais. Ó. Cadê? Eu tô instigado, tô gostando. Vai, ó. Presta atenção. Vê. Pronto. Então, vou achar duas raízes, ó. Eu vou substituir aqui devagarzinho na fórmula. Vê só. Fica menos B. Quem é B aqui, minha gente, na equação, é quanto, ó? 5 aqui, ó, tá vendo? 5. Então fica menos 5. Professor, e se tivesse menos 5, você ia transportar o menos 5, né? Então cuidado com o jogo do sinal, viu? Se o 5 aqui é positivo, fica o quê? Menos com mais. Aí vai ficar menos 5, percebe? Aí, mais ou menos, raiz de delta. Quem é de delta? Raiz de 121. Sobre 2 vezes A. 2 vezes 1, que é quanto? 2. Não é? Porque o A é igual a 1, aí fica 2 vezes 1. 2. Aí agora, eu gosto de mostrar assim, gente, cada um tem uma forma mais rápida. Eu gosto de fazer assim, eu gosto de segmentar agora. Primeira coisa, você sabe se 121 é o que a gente chama de quadrado perfeito? Por que quadrado perfeito? Porque a gente está numa raiz quadrada. Se vai ser exato, né? Esse resultado aqui. Aí, assim, dica. Tentem, como tem em matemática, estar atentos aos principais quadrados perfeitos, que aparecem muito na prova. Por exemplo, o do 2, 4. O do 3, 9. Não é? É que é sempre ao quadrado. Então, o do 4, 16. O do 5, 25. O do 6, 36. O do 7, 49. 49. Isso. O do 8 é quanto? 64. 64. O do 9 é 81. O do 100. Desculpa, o do 10 é 100. O do 11 é quanto? 121. Boa. Então, ó, x1 e 2 vai ser o quê? Menos 5 mais ou menos 11, porque é justamente a raiz quadrada de forma exata, um quadrado perfeito, de 121. Aí, sobre 2. Aí agora é que você separa. Uma raiz, eu vou chamar de x1, vai ser com sinal positivo. Professor, eu posso botar x1 com sinal negativo? Pode, meu jovem, você que escolhe. Mas só troca o sinal, uma e de outra. Aí fica o quê? Ó? Menos 5 mais 11 sobre 2 é a primeira raiz. E a segunda raiz é quem? Menos 5 menos 11 sobre 2. De boas? De boas? Alguém não entendeu isso aqui? Eu usei, percebam. Eu usei o sinal aqui, ó, positivo. E a outra, eu usei o sinal negativo. Por isso que eu estava usando aqui, ó, mais ou menos. É como se agora eu separasse em dois casos, percebe? Eu deixei geral e depois separei em dois casos. Professor, se usar Bhaskara, eu posso usar isso? Pode. Não se preocupe, não. Dessa formazinha, eu acho que fica mais organizado. Ó, então faça primeiro o numerador aqui, ó. Menos 5 mais 11, né? Você tem que fazer primeiro esse numerador, que é a soma. Menos 5 mais 11. Opa, fala de novo. Mais 6. Mais 6. 6 dividido por 2, Dividido por 2. 3. 3. Lindo. 3. Aí, agora, menos 5 menos 11. Dá menos 16. Menos 16, gostei do sinal. 16 Sobre 2. vezes 2. É quanto esse resultado aqui? Menos 16 dividido por 2. Menos 16. Menos 8. Menos 8. Aí eu pergunto para vocês, professor, eu tenho duas respostas? Não, vamos analisar o caso. Qual dessas respostas seria válida para a resolução dessa equação, deste problema? Não existe distância negativa, então seria só Parabéns, exatamente. descarta. Como é que a gente, exatamente, como é que a gente vai trabalhar em geometria com distância negativa, gente?
Distância não pode ser negativa. Distância é uma coisa concreta, é um valor que a gente chama de absoluto, né? Que só pode ser positivo. Então, qual seria o resultado factível para essa questão? Seria 3x igual a 3 e não igual a menos 8. Veja que maravilha, né? Bonito. E aí, fácil mesmo? Tudo bem Tão aí? bonzinho fazer com o professor, não vai fazer sozinho. Por isso que tem Professor, que deixa ter eu muito rapidinho, só para tirar exercício. um print. É o quê? Ah, pode printar aí. Deixa eu botar mais Gabriel, rapidinho. Cadê? Oi. né, Gabriel? Quando vai fazer sozinho é o problema, né? Mas Pronto. vocês entenderam? Desculpa aí a má organização. Depois eu percebi que ficou bem Eu ri desorganizado. pra não chorar. Relaxa, professor. Tá de boa. Tá organizado. Não, minha filha, tava pra organizar melhor, rapaz. Se o senhor tá preocupado com essa organização, eu espero que o senhor nunca pegue uma prova minha. Só precisava ver meu caderno rápido. E aí, posso passar para os próximos? Vamos fazer mais? Ó. Ó, outro caso aqui, ó. Então, vê só, a gente viu... Eita, peraí, eu tô na apresentação aberta aqui, ó. A gente viu esse segundo caso e bora ver esse outro caso aqui, ó. Esse outro caso agora, gente, vamos lá. Vamos ter mais dois casos, certo? Eu vou já botar logo os dois aqui, para fazer os dois de uma vez e dar tempo. Cadê? Ó. Cadê? Ó. Cadê? Vocês estão aí? Dá um alô aí, alô! PA vezes PB, Matheus, é esse? Alô. Alô? Oi, desculpa, fala de novo, se eu ler. Não, você tirou, já não era aquele não, então. Era não. Esse aqui são dois casos novos. Vê só. Ó, eu falei para vocês que agora, vamos pensar. Nesse terceiro caso, as duas retas que estão passando pelo ponto e o ponto é externo à circunferência, uma delas vai ser tangente à circunferência e a outra vai ser secante. Estão percebendo? Sim. Beleza? Aqui é secante, vamos fazer a potência que a gente sabe, que é a potência que é secante, né? Ó, a potência que é secante, vou chamar de potência de ponto P com relação a B. Isso aí a gente sabe, é quanto? P PB, PB. vezes quem? PA. PA. PB vezes PA. Maravilha. Aí agora, lembra que eu falei para vocês quando é que acontecia aqui o ponto? Se a potência agora desse ponto P, eu vou botar outra cor aqui, ó. Vou botar vermelho. Ó, desse cara aqui, ó. Veja que interessante. Essa reta agora, a potência vai ser com relação a, eu vou chamar de PT, certo? Aqui. E aí, ó, o que acontece? Essa reta que está tangente aqui, como é que eu falava para vocês que era? Era o quê? Era PT ao quadrado, né? A potência, porque era como se eu fosse duas vezes aqui no ponto, né? Percebe? A ideia. Então seria PT ao quadrado. Pronto. Como é que vai ser a igualdade das duas potências? Porque a igualdade das duas potências não são iguais. Então vai ser o quê? PB vezes PA é igual a PT ao quadrado. Tá aqui, ó. Tá vendo? É só outro caso, sendo que, como a potência é igual, agora uma das potências vai ser o quê? Vai ser uma reta tangente, percebe? E a outra vai ser a mesma potência, sendo que ela é secante. Tudo bem? Essa igualdade aí. É só outro caso, sendo que um pouco diferente. Foi isso, professor. Oi? Fala. Alguém está perguntando no chat se essa aula está sendo gravada. Está sendo gravada. Sim. O que eu quero falar? Beleza. Aí nesse quarto caso, agora, percebe que as duas retas que passam pelo ponto P vão ser tangentes, ó. Quando a gente diz que é tangente, só tem esse ponto aqui em comum e esse ponto em comum. É uma informação interessante eu falar para vocês que quando tem um ponto de tangência, o raio ó, do centro da circunferência até o ponto de tangência forma um ângulo de 90 graus. É como se o raio fosse justamente projetado para a reta e ele fosse o quê? Perpendicular. Dá para fazer um ângulo de 90 graus. Mas a gente vai usar já essa informação em outro momento. Ó, presta atenção. E aí, como é que seria, por exemplo, a potência do ponto P, esse ponto P aqui, ó, com relação a essa reta vermelha aqui, ó, no caso PA, certo? Seria o quê? PA ao quadrado, né? Não é? Ó. Não é isso? PA ao quadrado, tudo bem aí? Sim. Beleza? Aí, qual seria, então, a potência do ponto P com relação a essa outra reta aqui, ó? Seria o quê? PB ao quadrado, né? PB ao quadrado. Então, potência Mas do se P com PB relação... ao quadrado... Calma, eu vou chegar lá. Aí fica o quê? PB
ao quadrado. Eu acho que tu ia falar o quê agora? Qual é a ideia? Eu não falei para vocês que as potências são iguais, não é mantida a potência? Então, o que é que acontece? Ó? PB ao quadrado vai ser igual a PA ao quadrado. Nesse caso, como eu estou trabalhando com medida, a gente pode igualar aqui agora. Ó. PB é igual a PA. Só pode ter esse caso. Mesmo que os valores agora, não, como a gente não está trabalhando com valor negativo de medida, a gente já pode ir direto para essa igualdade aqui. Ó. Então, isso quer dizer o quê? Que a distância de PA a PB, quando isso aqui é tangente, ou seja, quando as duas retas são tangentes, é o quê? As distâncias são iguais. Só isso. Beleza? Então, vamos fazer alguns casos, como é que se aplica? Vamos lá, para fazer bem massa. Cadê? Tinha separado algum caso aqui. Pera aí. Tá pensando o quê? Eu tinha separado também aqui. Cadê? Na lista. Eu tinha pegado essas questões porque tá mais fácil de fazer um exemplo mais dinâmico aqui. Aqui, ó. Quarta questão da lista. Ah, não. Isso aqui é ponto excêntrico interno. Só um momentinho. Pronto, essa daqui, ó. Passa. Isso usa muito lá em física. Tem um pouquinho disso lá na parte, quando a gente está falando aquela parte de frequência. Principalmente aquela parte que você tem muito problema relacionado à bicicleta, frequência, né, do pneu. Tem muito isso lá em física e utiliza um pouquinho dessas propriedades. Olha só, vê, acho que foi sétima questão, não foi? Deixa eu voltar aqui, desculpa. Sétima questão. Ele fala assim, ó, na figura a seguir, PA e PB são segmentos tangentes à circunferência. PA e PB são tangentes à circunferência. Determine as medidas de PA e de PB. Ou seja, vou determinar aqui as medidas de PA e de PB a partir da informação que esses pontos aqui, ó, são segmentos de reta que são tangentes à circunferência e passam por P. Isso quer dizer o quê, minha gente? Já usando aquela propriedade? Alguém pode me dizer? Que 5 sobre 3 vezes x mais 10 é igual a 4x mais 3. Alguém não entendeu isso? Qual é a ideia? Se os dois pontos... Ó, se esse ponto aqui é um ponto externo à circunferência, a gente vai usar esse caso que a gente acabou de mostrar. Ó. Se temos um ponto externo à circunferência e agora vão passar duas retas passando pelo ponto, que vão ser tangentes à circunferência, essa distância daqui vai ser congruente a essa distância. Ou seja, vão ser iguais. São medidas o quê? Iguais. E aí ele pediu para determinar cada uma dessas distâncias e colocou cada uma dessas distâncias em função de x. Isso quer dizer o quê? Que essa distância PB é congruente a quem? Tem a mesma medida de AP. As duas medidas são iguais, só utilizando aquela propriedade, porque são dois pontos de tangências com ponto externo à circunferência. Tudo bem? Melhorou? Tudo bem. Melhorou quem perguntou que não entendeu? Sim. Beleza? Então, o que é que vai acontecer? 5 sobre 3x mais 10 é igual a 4x mais 3. Aí eu pergunto, professor, eu não gosto quando tem fração. E aí, alguém sabe como é que faz? Qual um procedimento que vocês fariam? Poderia. O MMC. Vocês preferem tirar o MMC de 5 sobre 3x, 4... Como é que vocês tirariam o MMC nessa situação? Fala aí pra mim. Tem que colocar 1 embaixo do 10, né? Pode ser, para dar uma visualizada. Vou botar aqui, ó. Posso fazer de ambos os membros, se você quiser, tudo de uma vez, ó. Ó. Ou seja, o denominador dos outros termos vai ser 1. Então, o MMC vai ser entre quem? O MMC é 3 mesmo. Entre 3, 1 e 1. Vai ser quanto? 3. Não é? 3. Então, todo mundo agora vai estar sobre 3, percebe? E eu vou fazer a pergunta. Ó. Sobre 3 mais sobre 3 igual a sobre 3 mais sobre 3. Certo? Tudo bem? Alguém não Tudo entendeu bem. essa passagem? Eu vou continuar. Aí você faz aquela pergunta, ó. 3 dividido... Vou botar de outra cor. Ó, 3 dividido por... Divide e multiplica. Isso. E multiplicado por 5, você faz como? 3 dividido por 3 dá 1. Assim. 5x. É como se esse x estivesse no numerador. Percebe?
Porque é como se Sim. fosse aqui, ó. 5 sobre 3 vezes x, não é? Não é a mesma coisa? O x é como se tivesse no numerador, é como se fosse 5x sobre 3, percebe? É a mesma coisa, porque está multiplicando a fração. Então, é 5x. Tudo bem aí? Aí vai fazer a mesma coisa para cá, ó. 3 dividido por 1. 3 vezes 10. 30. 30. E aí, 3 dividido por 1. 3 vezes 4x. 12. 12x. 3 dividido por 1. 3 vezes 3. 9. Gente, vocês perceberam que nesse caso, o que vocês fizeram foi multiplicar todo mundo por 3? Sim. Basicamente foi isso que vocês fizeram. Fiquem notando essas velocidades, vocês ganharem rapidez na hora que vocês resolverem as coisas. Ó, o que é que acontece aqui, ó? Eu vou somar frações de mesmo denominador. Então, o que é que eu faço? Repito o denominador e somo os numeradores. Então, fica o quê? 5x mais 30 aqui e 12x mais 9. Tudo bem? Tudo bem aí? De boas? Posso continuar? Vou continuar. Sim. Aí o que é que vai Sim. acontecer? Aí o que é que vai acontecer? Tem várias formas de você fazer isso. Eu vou mostrar para vocês que quando nós temos uma igualdade de frações com o mesmo denominador, o que é que acontece? Você simplifica o denominador. Professor, não entendi. Você entende se eu fizer meio pelos extremos? Sim. Não é? Então o que é que vai acontecer aqui? Ó? 3 vezes 5x mais 30 30. é igual a 3 vezes 12x mais 9. Gente, percebe? Você está multiplicando por 3 de um lado e está multiplicando por 3 do outro lado. Por isso que eu simplifico, minha gente. Por quê? Porque no momento onde você tem o mesmo denominador, não importa agora o denominador. Quando você fizer o b pelos extremos, você está multiplicando por 3 de um lado e multiplicando por 3 de um outro. Isso quer dizer que você pode dividir por 3 de um lado e dividir por 3 do outro. Ou seja, simplifique. Para você não ter que fazer as contas. Professor, não gostei. Então você pode fazer o quê? Distributividade aqui e depois resolver. Não tem problema. Sendo que eu acho que é mais difícil você perder tanto tempo fazendo isso. Ou seja, qual a ideia? É você simplificar. Toda vez que você encontrar o mesmo denominador de ambos os lados da igualdade, o que é que você faz? Simplifica o denominador. Entende? Então é sempre tirar o MC de ambos os lados da igualdade, depois simplifica o denominador e resolve o numerador. Tudo bem? Então fica o que aqui, ó? Fica 5x mais 30 é igual a 12x mais 9. 2x mais 9. De boas? Aí vocês preferem que eu mande o x para a esquerda ou para a direita? Para o primeiro membro ou para o segundo membro? Quem prefere o quê? Para a esquerda? Esquerda. 5x menos 12x, não é? 12x. Menos 12x. Igual a 9 menos 30. Certo? Aí aqui fica como? 5x menos 12x, dá quanto? Menos 7x. Menos 7x. 5 coisas, menos 12 coisas. Menos 7 coisas. E aí? 9 menos 30. Menos 21. Menos 21. Aí agora eu vou brincar um pouquinho com vocês. Foi até interessante para chegar nessa situação aí, para quem tem dificuldade. Quando eu vou botar aqui em cima, tá? Ó, vou transportar aqui, ó. Menos 7. Minha organização tá massa hoje, hein? Menos 7x igual a menos 21. Tá nessa situação aqui em cima. O que é que acontece agora? O que é que acontece agora? Eu vou fazer dois casos. Primeiro caso, eu vou passar o mesmo dividido. Estou procurando. Tá aqui, tá aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Achou? Eu não. Deixa a madeira pessoa. Menina, tá conseguindo achar não? Tá aparecendo na tela, não é? Achei. Achou? Pronto. Achei. Ó, então, menos 7x igual a menos 21. Então, x igual a menos 21 sobre menos 7. Pode ser encarado dessa forma. Agora, você está com a divisão de dois números negativos. Vai dar positivo, percebe? Menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar 21 sobre 7. Isso aí, 3. x igual a 3. Professor, eu poderia ter feito essa simplificação logo aqui em cima? É o que eu ia falar. Veja, se você quiser, você já poderia, ó, tá negativo de um lado, negativo do outro. É como se você fizesse o quê, minha gente? Multiplicasse por menos 1 em ambos os lados da igualdade. Não tem problema. Você só tem que prestar atenção ao sinal. Por quê? Se tiver sempre menos x igual a alguma coisa, lembre-se que você não está procurando menos x. Você está procurando x.
Por isso que quando a variável está com sinal negativo, você multiplica por menos 1, ou seja, você troca o sinal de ambos os lados da igualdade. Percebe? E aí, fácil, médio ou difícil? Fácil. Fácil, né? Fácil. Ó, Só o básico. só o básico. Essa parte de potência Então, é bem legal. professor, É o quê? Fala de novo. poderia dizer que nesse caso PA é igual a PB? Nesse caso, a gente só conseguiu achar isso porque PA é igual a PB. Percebe? Isso mesmo. Entendeu? Porque se não tivesse isso, Entendi. a gente nem resolveria a questão. Se eu não soubesse que PA é igual a PB, nem essa igualdade eu faria, que está em azul aqui, ó, percebe? Porque a gente só Sim. conseguiu chegar nessa igualdade porque essa medida daqui, 5x sobre 3 mais 10, é igual a 4x mais 3 por essa proposição que eu mostrei para você. Sacou? Certo. Ok. Sacou? Pronto. Ó, acho que dá tempo de fazer mais um aqui, ó. Para pelo menos usar de novo essa proposição aqui, ó. Porque eu acho muito interessante isso daqui. É muito parecido, essas questões que estão aqui, eu vou deixar para vocês fazerem, tá bom? Eu queria pegar uma questão pelo menos um pouquinho novinha aqui. Aqui, pronto, maravilha. Eu gosto desse caso, isso aqui cai muito, já vi muito em algumas questões de vestibular, e do Enem, inclusive. Ó, presta atenção. Ó. E cadê? Ó. Calcule a medida do lado BC, esse cara daqui, ó, do quadrilátero circunscrito, vou explicar isso, na circunferência, sendo AB, ó, AB igual a quanto, gente? 10. Sendo CD igual a quanto, gente? 15. E sendo 15. AD igual a quanto, gente? 3. 13 centímetros. De boa, todo mundo aí, legal, maravilha. Pronto. Aí vê que interessante, vê que interessante. Quando uma circunferência, ela está circunscrita, na verdade, desculpa, um quadrilátero, ele está circunscrito na circunferência, vamos lá distinguir o que é inscrito de circunscrito, que isso é importante. A gente vai trabalhar isso. Circunscrito é quando um quadrilátero, ele está, entre aspas, externo à circunferência, a circunferência está dentro dele, e ele vai ter 4 pontos de tangência. Quais são os pontos de tangência? Aqui, ó. Ó, aqui, aqui, aqui e aqui. Então, professor, ele circunscreve a circunferência. Circunscreve está por fora da circunferência. Professor, e como seria um quadrilátero inscrito na circunferência? Seria esse cara aqui, ó. Pá, 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 pá. Esse quadrilátero verdinho que está dentro da circunferência, está interno à circunferência, a gente diz que ele está o quê? Inscrito. Inscrito. Percebe? E agora os vértices dele, ó, é que serão também pontos na circunferência. Maravilha, né? Aí agora, o que é que isso acontece? O que, professor, mas para que isso? Porque ele está circunscrito. Ó, presta atenção. Olha para, por exemplo, esse vértice A aqui, ó. Olha, esquece dos outros, certo? Olha para esse segmento de A até esse ponto. Não está um ponto tangente? Não é tangente, porque só tem um ponto em comum. E olha para esse ponto aqui, ó. Oxente, esse segmento também, ó, de A até esse ponto verdinho aqui, ó. Isso quer dizer o quê, gente? Que A é um ponto externo. Alguém está com o microfone ligado, dá uma desligada aí, só um momentâneo, gente, por favor. Ó, A é um ponto externo. E essa distância aqui, ó, vou botar de azul, mais escuro. Vê. Essa distância aqui, ó, é a mesma dessa, por aquela propriedade. Então, posso chamar de quê? De x e de x. Por quê? Porque nós temos um ponto externo e 2 pontos de tangência, 2 retas que passam por esse ponto e são tangentes à circunferência. Tudo bem até aí? Alguém não entendeu isso? Só com relação ao ponto A. Estou usando aquela mesma propriedade só com relação a esse ponto aqui A. Alguém quer que eu repita isso? Posso continuar? Dá o alô aí, ó. Liga o microfone e diz assim, ok, passe. Não? Você pode repetir? Sócio. Ó, Ok. ó. Preste atenção. Imagina como... Olha para cá, olha para esse desenho aqui, ó. Imagina que esse ponto é aquele ponto A. E esses 2 pontos aqui, ó, são aqueles pontos verdinhos. Tu entendeu esse caso, esse quarto caso aqui, no caso, quando é ponta tangente à circunferência, as distâncias não vão ser iguais? Tu entendeu esse quarto caso? Pronto. Agora, olha só para essa quinazinha aqui. Esquece o resto. Esquece D, esquece C, esquece B. Olha só para esse ponto A. Aplica aquela ideia para esse ponto A. É um ponto externo. Vou botar de preto aqui, ó. É um ponto externo, certo? Com 2 segmentos aqui, ó, que estão passando por esse ponto e são o quê? Tangentes, ó. Os pontos de tangência aqui, ó. Isso quer dizer que de A a esse ponto, sei lá, vou chamar esse ponto aqui de F.
E esse ponto aqui de G. Ou seja, AG é igual a F. Vou chamar de X e de X. De boa? De boa, entendi. Obrigada, professor. Nada, pode perguntar. Vou fazer o quê, minha gente? Para D. Vou fazer o quê, minha gente? Para C. E vou fazer o quê, gente? Para D. Como assim, professor? Bora dar nome aos boi? Matemática é massa, você dá nome a boi. Ó, daqui para cá. Eu vou botar de outra cor, acho que vai simplificar, né? Eu vou botar o azul aqui, ó. Vê. Daqui do C e do C para esse ponto aqui. Eu vou chamar de quê? De Z e de Z, certo? Ah, aí eu vou botar outra cor aqui para simplificar, ó. Vou botar de vermelho aqui, ó. De D até aqui é igual de D até aqui. Então, isso quer dizer que aqui vai ser quanto? Y. E aqui vai ser Y. Tô dando os nomes, certo? E, por fim, posso botar de preto? Acho que vai ser melhor. Ó, vou botar vermelho, né? Pra ficar simétrico a coisa aí. Ó. Aí aqui eu vou chamar de quê? Diz uma letra aí? W. W. Certo? Professor, por que você fez isso? Porque sempre na matemática, bicho, se você está perdido, tente chamar as variáveis, tente identificar, tente dar nome às coisas para você começar a se sair e entender a relação entre elas. Olha para cá, ó. Quanto é x mais y? Quanto é x mais y? Alguém poderia me responder quanto é x mais y? Ó, daqui para cá é 13. isso. 13. Mais y é quanto? 13. 13. Bora, me digam outras informações aí. Eu quero ver vocês, o olhar de vocês. Bora. X mais W é 10. X mais W é quanto? É 10. Massa, quem Y mais? mais Z é 15. 15. Y mais Z é igual a 15. E aí? W mais Z é 2. É 2 não sei quanto é isso não. Exatamente. É Que eu não. quero saber o quê? Eu quero saber justamente esse cara. Eu vou deixar como sendo BC, tá? Para não botar outra letra, tá? Que é igual a BC. Eu quero saber este cara daqui. É justamente essa equação daqui que eu quero saber, ó. Esse é o meu interesse. Para isso, eu tenho que saber mexer aqui agora. Alguém tem alguma ideia para a gente finalizar a aula? Preste atenção. Sistema de equações? Dá para resolver Não, por calma. sistema de equações. Dá para resolver Dá por... pra Mas eu dou uma dica. fazer. Eu dou uma dica. Substitua. Substitua. É, eu ia falar aí, dá pra substituir, acho que ia ficar mais bonitinho. Vê só, vê só, vê só. Vê que lindo. Vou isolar o W aqui nessa equação. W é igual a 10 menos X. Certo? E aqui eu vou isolar o Z. Ó. Z é igual a 15 menos Y. Professor, por que você fez com essas duas equações? Porque, vê, eu quero tirar o W e o Z daqui, velho. Eu quero brincar aqui com esses caras. Certo? Aí eu vou substituir, vou pegar essa equação daqui, vou pegar essa equação daqui, ó. Vou jogar o Z aqui e vou jogar o W, ó, aqui, ó. Beleza? De boas? Vai ser um sistema, meu Deus, isso? Isso é sistema, certo? Sendo que eu estou usando substituindo. Estou substituindo algumas equações dentro no caso dessa equação que eu quero saber o que é. Vê o que vai acontecer. W é quem? W é quem? Me responda aí. W é quem? 10 menos X. Concorda? Menos X. Todo mundo de acordo? 10 menos X. Então, eu vou substituir no lugar de W, 10 menos X. Mais, quem é Z? Quem é Z? 15 menos Y. 15 menos Y. 15 menos Y. Isso aqui é igual a BC, que é o que eu quero saber. Não é? BC tá aí. Uhum. A medida do que eu quero saber, que é W mais Z. Beleza. E agora, o que é que eu faço? Deixa eu arranjar uma coisa aqui para vocês. Eu vou passar o 15 para cá. Professor, tem problema em arranjar? Tem não. Isso se chama associatividade. Mais 15 menos X menos Y é igual a BC. Professor, eu tenho quanto é que o que é que eu tenho? Eu tenho X mais Y. Uhum. Eu tenho X mais Y. Como é que eu posso fazer aqui? Ó? Vê o que eu vou fazer. Eu vou colocar como se tivesse o menos em evidência. Como assim, professor? Vê, ó. 10 mais 15 menos X mais Y igual a BC. Professor, por que você fez isso? Porque, vê, isso aqui, quando eu estou com o quê? Um parêntese e um sinal negativo na frente, o que é que acontece com isso, minha gente? O que é que acontece com isso? Distributividade, né? Por quê? Isso. O negativo... Isso é menos 1 vezes o valor. Isso é menos 1 vezes a soma. Eu volto para cá, ó, percebe? Eu volto literalmente para cá. Ó. Eu só coloquei o menos em evidência. Por que eu coloquei o menos em evidência? Porque eu tenho que é x mais y. Então fica o quê? Ó?
Quem é x mais y? Não é 13? Substitui ali, ó. Isso, 10 mais 15, menos quem é x mais y? 13. Igual a BC. 13. Oxente, BC é igual a 10 mais 15, 25, menos 13. 5, Que é igual a quanto? 12. 12. Foi boa ou não foi boa? Foi difícil? É simples. Foi simples, foi fácil, professor. Foi fácil, não foi não? Mas assim, Foi bonito. eu gosto que vocês peguem essa ideia. Quando a gente tem desculpa. Quando a gente tem na circunferência, eu vou usar muito isso quando estiver utilizando polígonos inscritos e circunscritos. Isso é muito importante. Então, quando a gente tem nessa situação de uma circunferência estar inscrita a um polígono, a gente pode usar essa propriedade. Então, para finalizar a aula, eu só vou finalizar aqui e dar um alô para vocês. Vou parar de